O Fala Carlão desembarcou hoje aqui em Campinas, no congresso da CBNA, e agora aqui comigo o Bruno Rebelo. Isso mesmo, né, Bruno? Ele que é chefe de divisão de sanidade de aves do Ministério da Agricultura. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Bruno, conta pra gente um pouquinho, pros telespectadores aqui, como que o Brasil, o Ministério está ajudando os produtores nesse momento que vive o mercado, desse aumento da exportação, e o que o Ministério está fazendo para ajudar os produtores em questão da sanidade? Bem, na área de sanidade avícola, o Ministério da Agricultura tem já há alguns anos diversas medidas de controle, diversos programas de controle sanitário dos plantéis avícolas brasileiros, seja na área de reprodução, seja na área de frangos de corte e também postura comercial. Então, nós temos normativas que regulam toda a questão de vacinas, uso de vacinas, programas sanitários, vigilância, né? O Ministério tem um programa de vigilância, principalmente focado em doenças de Newcastle e influenza aviária, com coleta de amostras laboratoriais, para justamente verificar se esse vírus entra ou não no Brasil, né? É importante destacar que a influenza aviária é uma doença que nunca entrou no Brasil, né? Uma doença exótica, mas a gente precisa manter todo um programa de monitoramento para estarmos preparados caso essa doença entre no país. E é importante destacar também diversas ações e normativas que são focadas em controle de salmonela, que é um dos principais agentes de importância em saúde pública e saúde animal também, e que impacta diretamente nas exportações do Brasil. Então a sanidade, ela é sempre o grande suporte para um processo de exportação. Se você não tem sanidade nos seus plantéis, tanto na parte de saúde animal, como também saúde pública, né, as doenças que podem acometer os seres humanos, você acaba não conseguindo acessar mercados, porque os países querem comprar, mas querem comprar produtos seguros e saudáveis. Então é muito importante esse trabalho nosso de auxiliar o setor produtivo com programas de monitoramento, programas de controle, verificação de status sanitário, justamente para poder abrir esses mercados de uma forma segura e sustentável. E é importante também destacar que o Ministério tem uma atuação muito forte na área de biosseguridade, né? Nós temos uma normativa que preza por exigir e fiscalizar a adoção de medidas de biosseguridade nas granjas, que são justamente as medidas que vão prevenir a entrada de agentes patogênicos no plantel. E aí essas medidas elas não são específicas para uma ou outra doença, elas são medidas gerais que ajudam então o produtor a manter o seu plantel livre de doenças. Então desde questões de controle de entrada de pessoas, veículos, equipamentos, desinfecções, né, monitoramentos, ou seja, todo um pacote que visa identificar as possíveis formas de entrada dessas doenças no plantel e a adoção de medidas, então, para evitar esses fatores de risco. Então, essas são as grandes medidas, né, tanto a parte de biosseguridade como a parte de vigilância, para que a gente possa prevenir as nossas aves de qualquer doença, qualquer enfermidade. E hoje, visto que a carne de aves, ela é a mais consumida e a que a gente tem o maior número de exportação hoje no Brasil. Essa questão, por exemplo, de nunca ter entrado a gripe aviária aqui no Brasil, isso facilita a exportação, isso facilita o controle e também para os produtores, isso é algo importante, é bom para eles? Eu vou dizer que não somente facilita, como é essencial. Você não consegue acessar mercados com influenza aviária. Influenza aviária é uma doença que causa restrições, causa barreiras sanitárias, ela paralisa países que têm, ou regiões, né? Os países muitas vezes têm que tirar aquela região inteira do seu foco de exportação e começar a produzir às vezes, ou só exportar em outras regiões, porque é uma doença de alto impacto. Ela causa uma alta mortalidade nas aves, então além de todo o impacto econômico nas aves, que destrói os plantéis, ela é uma doença extremamente letal às aves, ela também causa esses impactos econômicos no sentido de restrição de comércio, de exportação. E é importante dizer que a influenza aviária não tem cura, não tem tratamento. Se der essa doença, a única medida é isolar aquela área, aquele plantel que foi infectado e sacrificar as aves. E essa é uma medida que todo mundo adota, né? Assim, o mundo inteiro, diversos países adotam medidas de erradicação. Você sacrifica os animais. Alguns países, quando perdem muito o controle da doença, acabam optando por um programa de vacina, mas que também não é tão fácil e tem as suas restrições também. Então, vacina é meio que conviver com o problema. A gente não quer conviver com o problema. Então, o principal plano de ação
plano de contingência, no caso de uma influenza aviária, é a erradicação daquele plantel. Então é muito importante que o produtor faça a sua parte, esteja sempre consciente de que é importante prevenir a entrada dessa doença, porque depois, se ela entrar, o impacto é muito grande. E Bruno, quais são as principais maneiras de prevenção para o produtor? Sim, basicamente você manter o seu plantel o máximo possível isolado desses fatores de risco que eu comentei anteriormente. Então é importante entender que as aves devem ficar isoladas no seu sistema de produção, sem contato com outros animais, sem contato com aves domésticas, aves silvestres, então, aviários telados, fechados, controle de acesso de pessoas. Por quê? Porque essa doença, quando ela infecta uma ave, a ave pode eliminar esses vírus de influenza aviária pelas suas fezes, por secreções nasais. Então essas fezes, essas secreções, qualquer ponto que elas entrem em contato, elas vão contaminar aquele material. Então se um produtor ou alguém pisa naquelas fezes de um plantel contaminado, não troca as botas, não limpa essas botas e vai entrar em outro lugar, ele leva esse vírus. Então esse vírus ele pode ser carreado de um lugar para o outro através de aves contaminadas, através de materiais e fômites também contaminados. Então é importante manter todo um sistema de biosseguridade que não entre nada sem passar por um sistema de desinfecção, limpeza ou controle dentro da sua unidade produtiva. E claro, qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer coisa que leve à indicação de uma doença grave, como sinais respiratórios intensos, sinais nervosos intensos, comunicar ao Serviço de Defesa Sanitária Animal para fazer essa investigação, colher material e verificar se está ocorrendo alguma coisa. Essa notificação ela é fundamental para que a gente possa, se tivermos o problema, identificar o quanto antes e adotar as medidas o quanto mais cedo possível. Então fica aí esse alerta para todos os criadores, para que eles fiquem alertas a qualquer anormalidade, né, na sua produção e que também possam entrar em contato aí com o Ministério da Agricultura. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Muito obrigado. Este Fala Carlão aqui com o Bruno Rebelo, ele vai ficando por aqui.